Olá pessoal, aqui a gente vai estar apresentando um pequeno resumo do que nós vimos nas aulas iniciais da disciplina Matemática dos anos iniciais para o curso de Pedagogia, tá bom? Vamos estar fazendo um breve resumo aqui. Bem, o nosso horário é esse, nós teremos basicamente 17 encontros online, né, pelo Google Meet, e provavelmente faremos 2 instrumentos avaliativos, ou um pouco mais, talvez 3, vamos ver. Muito bem, esses são conselhos iniciais que eu gosto de sempre dar para quem, sempre que estou ensinando para alguém que vai ensinar matemática, né? O primeiro contato com a matemática de um estudante, ele pode ser determinante para o aprendizado, tá? Por que eu falo isso? Porque se esse primeiro contato ele for muito ruim, ele pode se tornar de certa forma traumatizante. E ele pode criar barreiras intransponíveis que vão dificultar bastante o ensino da matemática ao decorrer da vida dessa criança, adolescente e jovem, né? Então a gente precisa ensinar essa disciplina com entusiasmo e serenidade. Como acredito que deve ser todo ensino, deve ser dessa forma. Você tem que estar feliz com o que você está ensinando. Você tem que estar tranquilo com aquilo que você está ensinando, né? E tem que ter firmeza naquilo que você ensina. Saber o que você está falando, saber o que você está explicando. A gente precisa evitar usar expressões do tipo isso é difícil, essa disciplina é complicada. Essas coisas, quando você começa a usar essas frases, isso pode criar uma concepção que não seria a realidade naquela criança, naquele adolescente, né? Essa que é a grande verdade. Você acaba... Porque o que acontece? Você vai levar o primeiro contato, basicamente. Os primeiros contatos serão com você, com a disciplina para essa criança. Os primeiros contatos serão dessa forma. Quem tem que decidir se vai ser complicado, se vai ser difícil, se vai ser um pouco dificultoso de entender as coisas, é cada criança, né? A partir com o tempo, ela vai notando se ela tem mais habilidade nessa disciplina ou não. Isso é natural, super natural. Isso não tem que ser decidido pelo professor, né? Não é o professor que diz, ó, essa disciplina vai ser difícil. Não, porque vai ter criança que vai chegar e vai achar super fácil, né? Enquanto que aquelas que não vão achar fácil, você dizendo que está difícil, ou que será difícil, já vai amedrontar logo e a criança já vai com um preconceito. Aí pronto. Pode, pode atrapalhar completamente o processo de ensino-aprendizagem, né? E os primeiros encontros eles podem ser amor ou ódio à primeira vista. Essa que é a grande realidade, né? Muito bem. Então, vamos estar dando início de fato à disciplina. A gente começa falando sobre a origem das coisas, né? Aparentemente a ciência ela surge a partir da necessidade de explicar ou resolver algo, né? A princípio não se tem um método científico bem estabelecido. Você quer fazer as coisas, você quer resolver, você quer explicar as coisas, mas não tem um método bem estabelecido. Com o tempo, esses métodos vão se desenvolvendo e se mostrando cada vez mais eficazes. E a partir de alguns anos, você vê que alguns métodos já não são tão eficazes e outros são melhores, né? Então, assim a ciência vai se desenvolvendo. A mesma coisa com os números, né? Os números eles vão surgindo a partir da necessidade humana. Porque imagina o seguinte, imagina um mundo sem números. Imagina como seria, né? Porque pensamos, onde que nós utilizamos números? Bem, as, as identificações em si utilizam números. Vamos lá, a nossa carteira de identidade tem uma numeração específica. O nosso CPF tem uma numeração, nosso passaporte tem uma numeração, né? A nossa certidão de nascimento diz o número do livro que foi registrado, o número da folha que foi registrado e assim por diante, né? Sempre tem um número identificando. O processo de localização. Se você quer localizar um endereço, você utiliza o CEP, que é um número, né? Você dá o nome da rua, mas você só acha a casa se você tiver um número da casa, né? Quantificar as coisas, processos de quantificação, correlação, pode ser a pesagem, pode ser a metragem, pode ser litro, essas coisas. Todos eles utilizam números, né? Quando você quer organizar coisas,
colocar em filas. Sempre você tende a utilizar números, porque as letras são limitadas se você utiliza só o alfabeto. E os números não, os números são ilimitados. Quando você quer classificar as coisas, por exemplo, se você está em uma corrida, quem serão as pessoas, quem é que vai vencer, quem não vai vencer, você vai colocar uma ordem ali, né? Então, números, utilização de números. Então, hoje em dia, se a gente pensa de hoje para trás, como abandonar os números, aparentemente será algo que você vai dizer assim, impossível, já estamos totalmente dependentes dos números, né? Essa é um fato, uma realidade. Muito bem. Os números ganharam uma importância primordial na história e na vida da humanidade, né? Como contar grandes quantidades? Esse é um dos problemas, talvez um dos problemas iniciais, né? Nota que a sociedade surge e os números surgem só depois. Isso é uma ideia, né? Uma ideia existente. Uma das coisas que a gente pensou, que inclusive aqui tem os nomes aqui das pessoas que nos explicaram, o Juan e o André. Acho que o nome dele não é nem Juan com R, eu acho que deve ser com J, não tenho certeza. Escrevi aqui com R. Muito bem, a gente quer comparar, por exemplo, se você tem aqui uma fazenda A e uma fazenda B, você pode perguntar qual das duas fazendas tem mais bois, por exemplo, né? Suponha que você não tem números ainda, você não sabe, então como você faria isso? Uma das ideias foi utilizar comparações, né? Você pode comparar, você liga cada elemento daqui com um elemento daqui, você vai fazendo isso, deixa eu trocar de cor, de forma que quem terminar primeiro, esse grupo terá menos animais, né? Então você vai ligando aqui e você nota que o grupo aqui do lado esquerdo já está acabando e do direito, se eu não pulei ninguém ainda, restam 3, né? Então facilmente o grupo da direita tem mais itens que o grupo da esquerda, né? Então isso é um processo simplesmente de comparação, pareando as coisas. Só que com o tempo, imagina agora que você quer juntar essas duas fazendas, que eu vou utilizar esse símbolo. Quero juntar essas duas fazendas. Quantos animais eu terei, né? Então a gente pode dizer aqui que nós teremos o dobro dos animais mais 3, se esse for os meus animais, né? Seria o dobro dos animais e mais 3, né? Porque esse grupo B tem 3 animais a mais, né? Então, é possível saber a quantidade final após um acréscimo ou após uma retirada sem fazer uma contagem, né? Porque antes só se contava, né? Agora a gente sabe que com o advento dos números, eu não preciso nem ver a fazenda e a pessoa simplesmente pode me fornecer um número e eu vou entender facilmente o que aquilo significa, né? Então surgem assim os algarismos, os mais famosos são os indo-arábicos, aqueles que vão de 0 a 9. E existem ainda os algarismos romanos, tem outros também, mas nós vamos nos deter a esses. E a pergunta que se faz é possível representar um numeral com esses algarismos? Qualquer número que você pense dá para representar com esses algarismos? A resposta é sim, de 0 a 9 é suficiente para representar qualquer número. Qualquer número que você pensa é suficiente você fazer isso. Por exemplo, 125, basta você pegar o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 5. Você coloca nessa ordem e você acha o 125, né? Muito bem. E no algarismo romano, nós temos que o I vale 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, C 100, D 500, M 1000 e assim sucessivamente. Esses são os algarismos. Isso foi coisas que nós mencionamos na aula. Na contagem, no processo de contagem, você se depara com o que nós chamamos de primeiro infinito, né? No conjunto da contagem, que é o conjunto mais intuitivo possível, é o
é o primeiro conjunto que você tem contato, né? É o conjunto da contagem. É aquele que você começa do zero. E em alguns livros eles abandonam o zero, começam do 1, né? Então esse conjunto da contagem ele é chamado como conjunto dos números naturais. Tá? Conjunto dos números naturais é simbolizado por essa letra N. Ok? Nós vimos que no conjunto dos números naturais não existe o maior número natural. Qualquer número que você pensa, um número natural, se você pensa em um número natural aqui, sempre vai existir um cara que é maior que ele. Se você diz que esse aqui é o próximo, é o maior, vai existir um cara que é maior que ele. E assim sucessivamente. Então, daí nós dizemos que a criança se depara com o primeiro infinito no estudo, em matemática. Né? Isso nós chamamos de Aleph zero. Né? E dentro dos números naturais, nós temos os números que nós chamamos de números pares e os números que nós chamamos de números ímpares. Né? Aqui os números pares e os números ímpares. Tá bom? Então o número par, quando ele termina com esses algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Ou ele é o próprio 0, 2, 4, 6 e 8. Né? Por exemplo, o número 16 é par porque termina em 6, o 28 também é par, o 32 também é par. Já o 31 é ímpar, que termina em 1, 153 também é ímpar, termina em 3, e assim sucessivamente. Depois que nós falamos a respeito dos números pares e números ímpares, nós chegamos até a comentar que se você tem um número... Deixa eu ver se eu escrevi aqui embaixo. Não, eu escrevi. Por exemplo, esse número gigantesco aqui. Eu tenho esse número imenso e o último algarismo eu não mostro. Eu coloco um X no último algarismo aí. A pergunta é, esse número é um número par ou um número ímpar? A resposta que você tem que dar é, que é esse X? Se esse X for 0, 2, 4, 6 e 8, então ele é par. Se for 1, 3, 5, 7 e 9, então ele é ímpar. Essa é a resposta. Mas e o resto dos outros algarismos não interfere? A resposta é não, não interfere. Só o último algarismo determina. O último algarismo é suficiente para determinar se o número é um número par ou um número ímpar. Tá? Isso nós falamos também. Muito bem, deixa eu ver o que foi mais que nós falamos aqui. E essa foi a nossa conversa inicial na nossa primeira aula, né? Na nossa segunda aula, do dia 3/11, eu separei essa imagem aqui para vocês. Nessa imagem aqui eu separei 3, 6, 9, 12 animais, né? Terrestres, aquáticos, voadores. Esses animais e separei de forma proposital, tá? E pedi para que uma pessoa da turma separasse esses 12 animais em 3 grupos. Eu já saberia qual era a resposta porque eu escolhi esses animais de propósito. Né? Já saberia que qualquer pessoa que eu escolhesse iria escolher exatamente da forma como eu escolhi, porque foi proposital. Né? Sem eu falar nada. Né? Então os grupos que a pessoa escolheu, naturalmente foram esses. Gato, cachorro, jabuti e ovelha. Né? O outro foi foca, tartaruga, jacaré e lontra. E o outro foi pato, águia, peru e galinha. Né? Porque o que foi que levou essa pessoa a escolher dessa forma? O grupo 3 é um grupo de aves. Né? Um grupo de aves. O grupo 1 é um grupo de animais terrestres de 4 patas. E o grupo 2, animais que utilizam a água, aquáticos e sem penas. Né? Então, essas foram as características que a gente pensou. Tá? E daí a gente pensou no que seria um conjunto. Um conjunto é formado por elementos onde esses elementos satisfazem uma propriedade comum. Né? No caso desses 3 grupos aqui, são 3 conjuntos e eles possuem, cada um deles tem uma propriedade comum. Por exemplo, o grupo 1 tem a propriedade de serem animais terrestres e terem 4 patas. Essa é a propriedade comum entre eles. Tá? Então, após isso, nós trabalhamos com algumas simbologias na teoria de conjuntos, que é a simbologia do pertence e do não pertence. Né? E a simbologia do pertence é, por exemplo, se você chama esse conjunto aqui de conjunto 1, esse conjunto 1,
então você diz que o gato ele pertence ao conjunto 1, tá? Já a foca não pertence ao conjunto 1. Esse é o sentido desses dois símbolos. Tá bom? Então foi isso que nós falamos. Ok, nós falamos também de símbolos de maior, menor, maior do que igual e menor do que o igual. É bem, não é problema saber quando um é maior ou menor que o outro. Pelo que eu percebi, o problema é saber quando é menor ou igual, ou maior ou igual, né? E o que foi que a gente fez questão de colocar? Que este símbolo, deixa eu escrever aqui, este símbolo aqui, ele significa maior do que ou igual, tá? Não vai acontecer as duas coisas. Vai acontecer uma ou vai acontecer outra. Vai acontecer ser maior ou vai acontecer ser igual. Se for maior, então a sentença é verdadeira. Se for igual, então a sentença também é verdadeira, tá? Vamos lá, por exemplo, esta sentença aqui, que foi que nós falamos. Nessa sentença, você tem 2 é maior ou igual que 1, essa sentença é verdadeira ou falsa? O 2, ele é maior que 1, então é verdadeira essa sentença. Mas ele é igual? Não, não importa mais. A primeira sentença já valeu, ele é maior, né? Esta aqui, o 2 é maior ou igual que 2? Vamos ver, é maior? Não, não é maior, então esquece o maior. É igual? É igual. Então pronto, então a sentença é verdadeira, porque tem algo que é verdadeiro, que é o igual. Ah, mas não é maior, não importa. O que importa é que é igual, tá? Então a resposta dessa aqui é verdadeira, a resposta dessa aqui também é verdadeira. Essas respostas de verdadeiro e falso aqui ao lado foram dadas por 2 estudantes ao longo da aula, tá bom? O que mais que nós falamos? Deixa eu ver aqui. Tá, após isso nós falamos a respeito de ser maior, menor, né? E surgiu-se a necessidade na história da humanidade de se colocar os números naturais organizadamente, né? Pensou-se então em uma reta numérica, né? Distribuir esses números em uma reta numérica. Então você fixa a posição de quem seria o zero e para o lado direito você coloca todos os números naturais. Então você vai 0, 1, 2, 3 até e vai embora infinitamente. E o que é que nós destacamos aqui? Olha? Nós destacamos que precisa existir um padrão, precisa existir algo bem claro e bem determinado na forma de como você vai colocar esses números distribuídos nessa reta. Não pode ser de qualquer forma. O que foi que nós entramos em consenso? Que precisa haver um tamanho padrão, né? Tamanho padrão de distância, que eu estou chamando esse tamanho de 1 aqui, né? Então, se você coloca o 1 nessa distância aqui do zero, então o 2 deveria estar na mesma distância, né? Então, da forma como está aqui o 2 muito perto do 1, o 3 já um pouco mais distante, essa forma não está bem colocada, porque o 5, olha, o 5 está muito distante do 4 e muito perto do 6. Então essa forma não está bem organizada, essa forma está simplesmente distribuída no seguinte sentido. Que 0 é menor que 1, que 1 é menor que 2, que é menor que 3, que é menor que 4, que é menor que 5, que é menor que 6. Só satisfez isso. Mas não ficou bem organizado no sentido que eles precisam ter a mesma distância de um para o outro, tá? Então, na reta numérica, você precisa ter um certo cuidado de quando você for distribuir esses números, deixar o mesmo espaçamento de um número para o outro, tá? Muito bem, isso foi algo que nós conversamos também. E após isso, nós entramos em um ponto bem interessante do estudo de números, que é quando você olha para um número e quer decompor ele, quer entender esse número. Tá? Por exemplo, se eu pego aqui o número 6.000, deixa eu engrossar mais essa linha. Se eu pegar um número aqui, 6.735, como é que eu posso olhar esse número? Esse número eu posso olhar ele como 6.000
mais 700 mais 30 mais o 5. Eu posso olhar aí dessa forma, né? Só que olhando dessa forma, nota que eu estou olhando 6.000 o quê? 6.000 unidades, 700 unidades, 30 unidades, 5 unidades. Eu estou olhando sempre dessa forma, né? Então, o que foi que nós falamos? Que existe isso de unidade, dezena, centena e milhar, tá bom? Então, se a gente começar a olhar para a unidade, dezena, centena e milhar, então a gente pode dizer que esse número, ele nada mais é que 6 milhar, 7 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Isso foi o que nós trabalhamos, tá? Muito bem, após termos falado a respeito disso, a gente atribuiu 3 trabalhos bem interessantes, que foi para a Eduarda, para a Tânia e para a Louise, para elas falarem a respeito do ábaco, do soroban e do material dourado, né? São 3 ferramentas matemáticas bem interessantes que nos ensinam como somar, ensina como é que funciona a questão das unidades, das dezenas e da centena muito bem, né? Então as 3 colegas explicaram aí, então vocês podem pesquisar esses 3 materiais melhor, tá? Depois disso, nós aprendemos como é que se faz uma soma, né? Utilizando dezena, unidade, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui essa soma, que já está feita aqui no lado, eu vou colocar outra soma, 27 com 35. Se eu quiser somar isso, como é que vai ficar? O que é que eu preciso lembrar? Que aqui é unidade e aqui é dezena. Eu vou somar isso, vou trocar de cor. 7 unidades com mais 5 unidades dá 12 unidades, tá? Quando eu somar isso, vai dar 12 unidades. Aí o que é que eu lembro? Que 12 unidades é a mesma coisa que 10 unidades mais 2 unidades, tá? Mas isso eu posso pensar da seguinte forma. Isso nada mais é que uma dezena mais 2 unidades. Então, quando eu somar 7 com mais 12, deu 2 unidades. Ah, mas também tem uma dezena, certo? Tem uma dezena, então eu coloco dezena no lugar de dezena. Essa é a coluna das dezenas. Agora, somando as dezenas, 1 com mais 2 é 3, 3 com mais 3 é 6. Essa é a forma correta de você somar. É por isso que quando a gente soma 12 com mais, 5 mais 7, 12, deixa 2 e vai 1. Esse vai 1 vai uma dezena, tá? Muito bem, nós fizemos aqui os exemplos. Fizemos exemplos e esse slide parou aqui. Vamos continuando. Depois nós falamos da operação chamada de soma, né? A soma, basicamente, ela vai pegar um número, vai juntar com outro número, e quando ela fizer a devida operação, vai te levar em um terceiro número que eu chamei de z. Ele é o resultado que é a soma, tá? E na soma tem as suas devidas propriedades. As propriedades na soma tem a comutatividade. O que diz a comutatividade? A comutatividade vai nos dizer que se você soma dois números, por exemplo, como está aqui 2 mais 3, é a mesma coisa que somar 3 mais 2. Você pode inverter a ordem da operação, que o resultado continua o mesmo. Tem a propriedade da associatividade, que diz que se você tiver 3 números na hora de somar, por conforto, você soma primeiro 2 e depois soma com o terceiro. Mas você pode primeiro somar os 2 primeiros e depois somar com o terceiro, ou você soma os 2 últimos e depois soma com o terceiro, não tem problema nenhum. Essa propriedade que nós chamamos de associatividade, tá? Então funciona super bem. A distributividade nós só chegamos a mencionar e a gente vai trabalhar melhor ela quando estivermos falando de multiplicação, tá? O elemento neutro nos diz que existe um elemento nos números naturais que quando você somar com ele, sempre dá o próprio número. Por exemplo, se você pega o 5 e somar com esse elemento neutro, a resposta sempre vai ser o 5, porque esse elemento neutro dá soma. E a propriedade do fechamento me diz o seguinte, que se você pega quaisquer números naturais, quando você somar, vai me dar um número natural. Em especial, eu coloquei aqui um número real. Muito bem. Após isso, a gente fez aqui os exemplos da soma, né? Esses exemplos basicamente a gente já tinha feito anteriormente, mas depois nós trabalhamos aqui com o quadrado mágico. O quadrado mágico é algo bem interessante em matemática, e a dinâmica aqui era a seguinte:
A dinâmica era: distribua os 9 números de 1 a 9 nesse quadrado que tem 9 espaços. Não pode sobrar nenhum número, de forma que a soma dê 15. Né? Eu quero que a soma dê 15. Então, eu só disse isso. Quero que a soma dê 15. Então, os colegas fizeram aí e me deram esse resultado. Né? Nota que se você olha para a linha e para a coluna, sempre vai dar 15. Só que depois eu pensei assim, não, mas eu quero que sempre dê 15, inclusive quando eu olhar para a diagonal. Só que se eu olhar para essa diagonal aqui, a soma não dá 15. Se eu olhar para essa diagonal aqui, a soma também não dá 15. Né? Então a resposta fatalmente seria outra. Né? A resposta deveria ser esse quadrado mágico. Né? E a gente conseguiu provar, nesse quadrado mágico aí, fazendo algumas ideias, que o único número que pode ser colocado nessa posição central tem que ser o 5, não tem outro. Não é possível você colocar nenhum dos outros. Outra coisa que nós provamos, que o número 1, ele não pode ficar nos cantos, nessas posições aqui. O número 1 não pode ficar, isso a gente provou também. Né? Então a gente pode colocar o 1 em outra posição. Depois que nós conseguimos colocar o número 1 e o número 5, o resto ficou fácil de ser preenchido. Tá bom? Então, para quem tiver interesse de descobrir como é que se faz isso, você pode dar uma pesquisada para tentar descobrir ou entre em contato para a gente poder passar uma explicação mais detalhada. Ok? Por enquanto, deixa assim para você poder pensar como fazer. Já sabe o caminho. Pensa no 5, depois no 1. Muito bem. Continuando aqui. Depois nós falamos da operação da subtração. Na subtração vai ocorrer um pequeno problema, porque quando você subtrair dois números naturais, pode ser que o resultado não seja um número natural. Né? Então na subtração você pode ter alguns problemas. Tá? Mas aí, a gente viu que na subtração vai surgir a questão do oposto, né? Do inverso aditivo, que é aquele que quando você somar quando você somar um número com o inverso aditivo dele, vai dar 0. Tá? Aí a gente explicou como é que funciona essa questão de empréstimo. Empresta um daqui, empresta um dali. Como é que quando empresta um, se empresta um para o 3, fica 13, não fica 4, né? Aí a gente explicou como é que funciona isso. Por exemplo, deixa eu refazer esta conta aqui. Olha lá, por exemplo, 6, 2, 3, subtraído por 2, 3, 5. Como é que você subtrai isso, né? Como é que é feita essa subtração? Essa subtração ela é feita da seguinte forma. Ó. Vamos lá, você quer tirar 5 de 3, não é possível. Então você empresta, né? Só que você está aqui nas unidades e aqui nas dezenas. Você empresta 1 do 2 para o 3. Só que quando você empresta 1 do 2 para o do 3, você está emprestando uma dezena lá para as unidades. Quando chegar nas unidades, vai chegar 10 unidades, que é isso que é uma dezena. Só que aqui tinha 3 unidades. Como está chegando 10, agora serão 13 unidades, tá? Aí sim você pode subtrair agora. 13 com menos 5 dá 8, né? Agora você não tem aqui mais o 2, você tem 1, né? Você tem 1. Só que não dá para tirar 3 de 1. Você tem uma dezena aí, tá? Você tem uma dezena, né? Certo? Não dá para tirar 3 de 1. Então você empresta um daqui para cá. Um de quem? Um das centenas. Quando você empresta uma centena para as dezenas, você está emprestando 10 dezenas para lá. Então uma dezena sendo emprestada aqui, deixa eu apagar aqui. Uma dezena sendo emprestada, tinha 1 lá nas dezenas, emprestou. Perdão, tinha 1 nas dezenas, você emprestou uma centena para lá, está indo 10 dezenas. Então vai ficar lá 11, né? 11 dezenas, e aqui fica as 5 centenas. Aí você faz a subtração e pode prosseguir da melhor forma, tá? É assim que se faz. Nós falamos a respeito disso. E depois caímos nesse problema, né? Neste problema aqui, que é um problema bem interessante, foi onde nós terminamos a nossa aula 3. Tá? A aula 3 a gente terminou aqui, justamente aqui. Então nessa aula 3 foi a gente finalizou pedindo para os nossos colegas como é que se subtrai esses dois números, né?
E a explicação dessa subtração encontra-se no vídeo da aula 4, tá bom? Então esse é o nosso resumo, pessoal. Muito bem.